Aqui na Rádio Bandeirantes nós temos ouvido os muitos setores econômicos para a gente entender qual é a situação de cada um deles nesse momento aqui da pandemia da Covid-19. Hoje o nosso convidado é o presidente da Abrace, a Associação Brasileira dos Shopping Centers, Glauco Umay. Glauco, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito bem. Glauco, shoppings representam um dos setores que mais tiveram abre e fecha agora nas quarentenas estaduais, não é? Com períodos longos na impossibilidade de continuar qualquer tipo de funcionamento. Hoje no Brasil, do quadro que você tem, qual é a quantidade de shoppings fechada e a quantidade de shoppings aberta nesse momento? Sim, você tem razão. Shoppings são o setor aí talvez que mais foi afetado juntamente com turismo e eventos durante essa pandemia. Os fechamentos são bem longos e afetaram todas as regiões e todas as cidades do Brasil. Para você ter uma ideia, aqui na cidade de São Paulo, a gente está fechado desde o ano passado 126 dias. São mais de 4 meses totalmente fechados e outros 260 dias trabalhando com severas restrições de horário, de público, de dias de semana. Em Belo Horizonte, que é outro exemplo só para ficar bem claro a gravidade da situação, os shoppings estão fechados há 184 dias. São mais de 6 meses totalmente fechados e mais 212 dias trabalhando com restrições. Então, mais do que abre e fecha, que já traz uma insegurança, uma dificuldade de planejamento, muita dificuldade de operação, custos ainda mais elevados, você tem longos períodos de fechamento que afeta drasticamente o setor. Hoje nós temos no Brasil 365 shoppings abertos, mas todos os 365 operando com restrições, alguns funcionando de terça a sábado, outros funcionando em horário bem reduzido, com redução de público, e a gente tem 236 shoppings fechados. Destes 236, 188 no estado de São Paulo. Então, fora o estado de São Paulo, a gente tem outros 48 shoppings no Brasil fechados. Então, o grosso hoje é o estado de São Paulo, Thaís. Agora, presidente, muito bom dia. Me corrija se eu estou errado, esse setor de shoppings gera somente em São Paulo alguma coisa em torno de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. E há também a informação de que 20% do comércio quebrou e não volta mais, né? Está quebrado, fechou a porta e não tem chance de voltar a funcionar. Eu gostaria de saber essa relação, a relação entre se esse percentual também se aplica aos lojistas, ao comércio de shopping, esses 20% de fechamento e definitivo, e também o impacto disso nessa oferta de empregos do sistema, do setor de shoppings, essa oferta de empregos somente em São Paulo, né, de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Qual é o impacto disso? Claro, Cláudio, é um prazer falar com você. Olha, só uma correção, que não muda o número, a ordem de grandeza, mas em São Paulo são 1 milhão de empregos, né? Então, é um número muito grande, é um dos setores que mais emprega em São Paulo. 3 milhões no país todo, né? No país todo, Cláudio, no país todo. Mas mesmo assim não muda a ordem de grandeza, são milhões de empregos, são mais de 30 mil lojistas presentes em shopping. Então, é toda uma cadeia produtiva que dinamiza a economia do estado de São Paulo. E olha só, como eu citei aqui, o ano passado e esse ano nós já estamos fechados há 126 dias, mais de 250 dias funcionando com restrições. E para os municípios de São Paulo, como você está usando São Paulo para exemplificar, nós pagamos mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em impostos, em IPTU, sem contar ISS, ICMS e outras taxas que nós pedimos para os governos, para as prefeituras, para o governo estadual diferirem, parcelarem, darem desconto, e isso de forma generalizada não aconteceu. Então, no Brasil, o impacto dessa crise no nosso setor foi de 32% ano passado. O setor caiu 32% na média o ano passado. E em São Paulo foi ainda pior, foi de 36%. O setor caiu 36%. Isso significa, Cláudio, nós voltarmos aos níveis de 2009. Nós retrocedemos mais de uma década
devido à gestão e a esse problema da pandemia. Isso se reflete, evidentemente, em desemprego, em taxa de vacância em shopping center. Em 2019, nós fechamos com uma taxa de vacância, que é a área desocupada do shopping, né? Para quem não está habituado com esse linguajar, a taxa desocupada do shopping em 2019 era de 4,7%, e em 2020 passou para 9,3%. Ou seja, nós dobramos a área desocupada, o que significa lojistas fechando, desempregos sendo fechados. Então, esse percentual de 20% do comércio é um pouco menor em shopping, mas a ordem de grandeza fica entre 15% e 20% de desemprego no nosso setor, e é muito difícil de ser recuperado, porque não há políticas de sustento, não há políticas para auxílio, não há políticas para que a gente possa retomar de forma mais séria esse crescimento e essa geração de empregos que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Presidente, o que é que aconteceu em São Paulo? Eu me lembro que no início da pandemia, coisa de um ano atrás, a gente mostrou aqui ao vivo, inclusive para os ouvintes que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, eu acho que a Thaís e o Pedro certamente se lembrarão, mas eu acho que era até a repórter Bruna Barbosa, mostrando ao vivo os cuidados que os shoppings tinham implantado a partir daquele dia. As pessoas, ao ingressar no shopping, tinham um tapete higienizador, tinha medição de temperatura, eram cobradas para colocar máscaras, enfim, tinha uma série havia um protocolo bastante interessante, rigoroso, inovador naquela ocasião, né, para aquela ocasião, em relação aos shoppings. Por que é que os shoppings foram demonizados de repente, né? O setor não tem diálogo com aquele centro, esse grupo do Centro de Contingenciamento do Covid, né, no governo de São Paulo. Aqui, recentemente, só para ilustrar essa pergunta, nós entrevistamos Patrícia Ellen, que é secretária estadual do governo de São Paulo, e quando a gente perguntou sobre isso um ano depois da pandemia, né, sobre se o centro de contingência não ia tomar nenhuma medida com relação à aglomeração, à superlotação no transporte público, ela teve uma reação muito interessante, porque demonstrou não só que ela própria nunca tinha pensado nisso, como também ficou claro que o centro de contingência nunca tinha sequer discutido isso, a questão da aglomeração no transporte público. Foi um choque perceber isso, né? É por isso que eu pergunto, os shoppings não têm sido ouvidos? Há uma interlocução possível com essas autoridades que tomam decisões sobre assuntos que às vezes não entendem? Cláudio, esse é um ponto super sensível e realmente você tem razão em relação ao protocolo. O setor de shopping centers foi o primeiro setor no Brasil a desenvolver um protocolo robusto, seguro e muito efetivo para poder operar nesse ambiente de pandemia que a gente vive. E foi demandado, inclusive, pelo Estado de São Paulo. Numa reunião com o governador, ele sugeriu, de maneira muito positiva, que nós desenvolvêssemos um protocolo chancelado, criado por uma grande instituição de saúde, e assim nós o fizemos. Né? A área de consultoria do Sírio-Libanês, que é uma referência em todo o Brasil, na América Latina, construiu junto conosco um protocolo que passa por todos esses cuidados que você mencionou. Desde a entrada, a circulação, até a saída do consumidor, ele está sendo monitorado, né, no sentido positivo da palavra, está tendo todos os cuidados, está sendo medida a temperatura, distanciamento, evitar aglomeração em fila e tudo mais. E nós estamos ainda operando desta forma em todo o Brasil. Nós investimos milhões e milhões de reais em tecnologia, em inovação, em consultoria, em tudo o possível para que a gente possa operar. Temos dados, temos evidências que o shopping é um lugar seguro, é um ambiente não contaminante, é um ambiente seguro comparado a vários outros ambientes, porque se a gente compara o que está acontecendo em São Paulo, com o fechamento dos shoppings, com outros estados nos quais os shoppings estão sendo abertos, a gente não vê diferenças em curva de contaminação, em curva de óbito, em circulação de pessoas na cidade. Então, nós não entendemos. É uma pergunta que nós temos feito recorrentemente ao governo. Ficamos um período de tempo sem diálogo e nós insistimos nessa tecla, em entrevistas, em posicionamentos. O diálogo foi retomado, estamos sendo ouvidos, mas realmente uma questão que fica é: por que o shopping, que tem todos esses cuidados, que é monitorado, é seguro, chancelado, não pode abrir?
e já ficou aqui no estado 126 dias fechados, e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Olha só, um setor que gera 1 milhão de empregos, bilhões e bilhões de reais em impostos, dinamiza a economia, não sabe o que vai acontecer amanhã. Como nós vamos nos planejar, nos organizar? Que segurança a gente tem? Mas o diálogo foi retomado e nós temos pontuado essa questão. Mas o ponto que a gente coloca é, quais são os critérios? Por que o shopping fecha e outros setores, e eu não tenho nenhum problema com outros setores, eu gostaria que todos funcionassem, mas, por exemplo, construção civil, né? Outros setores como indústria, até templos religiosos, jogos de futebol, estão funcionando e o shopping não. Esse mais de um ano nos provou que essas medidas não estão sendo tão efetivas. Nós estamos pagando a conta sozinhos. 60%, 70% da economia está funcionando. E se você pode circular nas ruas de São Paulo com segurança, de carro, ou mesmo transporte público com segurança, você vai observar que o comércio informal está funcionando. As pessoas estão circulando, como você bem disse, o transporte público está lotado, as estações, as plataformas de trem estão cheias, as pessoas estão circulando. Então, o que leva ao fechamento do shopping? Quais são esses critérios? Se a gente pega, por exemplo, o estado de São Paulo, a quantidade de contaminados por 100 mil habitantes, no estado de São Paulo, ela é menor do que Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por exemplo, que são estados que estão abertos há muito tempo. Mesmo se você pega a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes, São Paulo também tem uma taxa menor do que Rio Grande do Sul e uma série de estados. São Paulo é o 10º estado. Em quantidade de casos por 100 mil habitantes, São Paulo é o 20º estado da federação. E nós estamos fechados. Então, será que não é hora de rever isso? A gente pensar um outro modelo? A gente pensar talvez um rodízio, Cláudio? Alguns setores fecham, outros setores abrem. Por que o setor de comércio formal, por que o shopping center tem que pagar essa conta? Nós conversamos aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, ao vivo com o presidente da Abrace, o Glauco Maia, que trouxe as explicações, as reivindicações aí do setor a respeito do fechamento, né, de shopping centers, estabelecimentos comerciais em geral durante a pandemia do coronavírus. Glauco, obrigado pela entrevista ao vivo aqui, até uma próxima, hein? Obrigado, é um prazer falar com vocês. Até a próxima. Muito obrigado, presidente. Rede Bandeirantes de Rádio.